Olá, eu sou Rafael Maia e esse é o Indubro Procast, esse espaço de entretenimento, diversão, harmonia, paz e conteúdos leves. E como sempre eu estou aqui com o Silvio Teixeira, ele que agora aderiu a esse novo, o roxo no olho, né? Faz parte da face. Eu tento camuflar essa minha nova marca, assim, que carregarei, talvez por um longo tempo, mas o Rafael gosta de destacar isso todo episódio. Olá, muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, com a minha amiga de todas as tardes aqui quando gravamos, né? Mas ela gosta de lembrar que esse programa vai ao ar de manhã, de tarde, de noite, então seja lá o momento que você estiver vendo, Camila Ramos estará com a gente. Antes de falar da Camila, eu queria pedir uma atenção especial de quem está ouvindo aí, tem condições financeiras. Nós estamos precisando de um patrocínio para viabilizar a participação da Camila nesse podcast. Porque o que nós temos disponível hoje de tecnologia não nos permite gravar com a Camila lá de Campo Grande. A Camila cismou, né, de querer mudar de país. E nós vamos precisar de um auxílio na parte tecnológica desse podcast, para que a gente possa viabilizar essa participação da Camila. Então, você empresário que nos acompanha, ao final nós vamos passar um Pix do Luca Valadares, para que a gente possa fazer uma vaquinha virtual, pode ser, Luca? Para a gente conseguir comprar os equipamentos para poder gravar lá de Campo Grande. Camila, que agora vai viver pertinho do Pantanal, com as onças e jacarés. É verdade, bem pertinho do Pantanal, bem pertinho de onça e jacaré mesmo. Inclusive, essa vez que eu fui agora, eu fui em Aquidauana, que é a porta, eles chamam de Porta do Pantanal. Você viu realmente o mato mesmo do Pantanal. E estava aberto? Tava aberto. Mas boa tarde para vocês também, estava com saudades de vocês, depois dessa última temporada que eu passei agora em Campo Grande. Estou de volta, demora um pouquinho para voltar agora, vou ficar mais direto aqui. Mas hoje também temos um convidado ilustre que vai conversar conosco sobre um assunto leve, descontraído, que super de boa. Nem está em nem pauta, tem polêmica. Nem está em voga. Mas eu vou deixar que a convidada mesmo se apresente, só introduzindo o nome dela, Thaís. Por favor, se apresente, Thaís por Thaís. Vamos lá, gente. Já que é para causar, a gente vem, né? Não é? É assim que começa tudo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou Thaís Ottoni, eu sou advogada criminalista, sou mestre doutoranda em Direito Penal, pesquiso na área que a gente vai desenvolver hoje, né, Silvão? Então, temos aí alguns pontos bem espinhosos para tratar nessa tarde e nada confortáveis. Acho que a gente hoje está aqui justamente para trazer esse desconforto com tudo que está acontecendo no país e estamos botando mais fogo no parquinho do que nunca. Isso outro dia, a minha terapeuta tentou me acalmar, dizendo que eu estava muito pessimista, que pouco tempo atrás a gente estava colocando pessoas na fogueira. E hoje eu saí de casa com medo de achar fogueiras na rua, porque o retrocesso que a gente está passando nesse país é tão grande que eu não duvido de que em breve a gente possa vivenciar, ou pelo menos ver esse tipo de proposta sendo apresentada nas casas legislativas Brasil afora. A Câmara de Belo Horizonte ontem brilhou nesse aspecto também, com projetos extremamente interessantes, eu diria, para a galera da área das teocracias. Iriam ficar bastante satisfeitos com o que vem acontecendo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Mas, Thaís, a gente está aqui para falar sobre o projeto de lei que, a modo popular, pretende inviabilizar as hipóteses previstas de estupro legal hoje, né? E criminalizando de aborto legal, desculpa. Estupro legal, isso nunca é legal. Mas, pô, se a gente deixar dessa deixa, a gente está quase lá mesmo. Talvez seja isso. A pretensão seja essa. E aí eu ia começar falando exatamente desse ponto, porque algumas pessoas têm trazido como contraponto a esse projeto o fato de que o estuprador vai ser mais bem tratado pela lei do que a mulher vítima do estupro que vier a interromper a gestação. Nesse caso. Então acabou que esse ato falho não tem sido tão falho assim. Mas eu queria, para a gente começar um pouco e introduzir esse tema, que você falasse um pouco para nós um pouco do histórico da legislação brasileira penal em relação ao tratamento dado ao aborto e principalmente onde que a gente corta para essa mudança que esse PL 1901, não é isso?
pretende introduzir? 1904. 1904. E eu acho que o número do PL quase que retrocede à idade que ele está alcançando com a mudança da legislação, né? Vamos lá. O estupro no Brasil, ele é um caso bem espinhoso, né? Porque nós só temos a viabilidade na legislação do estupro quando necessário. Então, O aborto. O aborto. Olha só, você já começou. Já você começou, já a jogou culpa o toda foi do negócio. Rafa, que começou a misturar Mas as o coisas. estupro também é algo espinhoso. Tá? Digamos que- Vamos lá. Então, Só que nunca é necessário, né? Não. nunca é Nunca, necessário. nunca. A questão do aborto no Brasil, ela é uma questão espinhosa, né? Porque quando a gente trata do aborto no Brasil, a gente só possibilita que isso aconteça quando a gente tem as questões que são elencadas pela lei como necessárias, né? A questão do anencefalo, que foi reconhecimento pelo próprio STF. A questão do perigo gestacional da mãe. A questão do filho em má formação, né? Que não possibilite uma sobrevida extrauterina. E a questão do aborto em caso de estupro. Bom, quando a gente vai observar a questão da mulher em relação a todo esse contexto, Rafa, Silvio e Camila, a gente pode prestar atenção que a mulher ela passa por um processo de coisificação dentro de um patriarcado, né? Antes a mulher os homens eram os senhores do corpo dela, e não só do corpo, dela em si, da mulher. Era uma propriedade, era um título, tanto assim que a mulher poderia ter ser vista como um bem que não tinha capacidade eleitoral, não era reconhecida então como cidadã, né? Com o Código de 1940, a gente passa a ter uma evolução e abre-se uma brecha legal para criminalizar o estupro, né? Porque, como assim? Eu entendo que eu sou tão senhor do seu corpo, tão senhor, e não é uma relação. O estupro, a gente precisa pontuar uma coisa que é muito pouco falada. O estupro, ele não é uma questão de desejo. O estupro não é uma questão de libido. Estupro, na verdade, é uma questão de poderio em relação ao corpo de outrem, né? Então, e esse poderio, ele não é só no estupro em relação à mulher, é em relação a todos os outros, na verdade, sexo é só feminino e masculino, mas a todas as outras pessoas que se entendem como mulheres ou que se entendem importunadas sexualmente, tanto que assim que veio 215A depois. Mas o estupro, por esse poderio, ele foi instituído como crime em 1940. Quando você não mais podia se satisfazer da sua lascívia em relação ao corpo de outra pessoa sem que ela tivesse consentimento. E o estupro não precisa ser só conjunção carnal, né? A gente não precisa falar do estupro só dentro do contexto do sexo. Na verdade, o estupro, ele vai além disso, né? O entendimento do conceito de estupro, ele vai além disso. E por que o PL 1904, proposto em 17 de maio desse ano, ganha na madrugada de quarta para quinta, em 23 segundos, a votação do regime de urgência, sobrestando ou trancando pauta no Congresso Nacional? Primeiro, a gente tem um plano de fundo político, né? Eu pesquiso processos legislativos em matéria penal há muitos anos. Eu trabalhei no Congresso Nacional em articulação com a advocacy por algum tempo, enquanto morei em Brasília. Então, eu já estava acostumada a ver algumas movimentações políticas de questões que seriam, vamos dizer assim, singulares e, ao mesmo tempo, socialmente relevantes, né? Então, a gente fala muito assim, quando você fala de matéria tributária, as pautas tributárias através das medidas, a legislação paralela em medida provisória, né? E matéria penal. Matéria penal, a gente pode conceituar o processo legislativo em matéria penal como sendo pena, punição como capital político. Por que punição como capital político? Todo mundo no Brasil quer ter uma lei para se chamar de sua.
e não é sem porquê, que casos midiáticos viram lei assim e ganham o nome das vítimas que passaram por aquilo ali. Lei Carolina Dickmann em relação ao direito de imagem, Lei da Palmada na Xuxa Meneghel, capitaneada, né, pela Xuxa, Lei Mariana Ferrer, que foi aquele caso da instrução do processo penal em Santa Catarina em novembro de 2020. Lei Dudu. Do cachorro? Lei Dudu. Lei é Jota, Henri, não? Em Belo Horizonte tem o Dudu. Ah, tá. É o anterior, do Dudu é mais antigo. tem aquela Henri Borel, daquele garotinho que foi morto no Rio de Janeiro. E aí vem a pauta do projeto 1904, proposta por Sóstenes Cavalcante, do PL Rio de Janeiro. Não por acaso? Aí Uma surpresa de 0 pessoas? Para surpresa total de 0 pessoas, a gente tem a proposta vindo em 17 de maio. Em menos de um mês ela ganha regime de urgência. E se você for ver a votação desse regime de urgência, muitos dos deputados não sabem exatamente o que eles estão votando. Por quê? Ela foi não presencial e não registrada em termos. Por quê? Você não tem quem votou favorável ou quem votou contra. Mas você tem PT, PSOL, PCdoB se manifestando contrários. Pura e simplesmente. O resto não sabia o que estava acontecendo, votaram o regime de urgência e ela, sim, agora ela sobresta ou tranca a pauta. E por que punição é capital político? Para a gente que estuda direito penal, Rafa... Eu não estudo direito penal, não. O Silvio me tira pra você. Eu estudo constitucional. Constitucional? Eita, então eu tô falando... O Silvio te vendeu aí mal. Ou me vendeu, né? Ih, meu Deus, falei errado. E eu sei Gente, por quê. desculpa. Não, eu sei por quê. Ele faz isso. Porque provavelmente vai falar alguma bobagem de penal aqui e você ia ficar me julgando o programa inteiro. Mas que professor de penal é esse que tá falando essas coisas? Ele faz isso Mas com ele vai continuar frequência. falando bobagem, não vai deixar de Não, falar por gente, isso. aí... Ele faz isso com olha, frequência. então eu tenho 3 constitucionalistas e um internacionalista aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado. O processo legislativo, ele não é só o controle de constitucionalidade que a gente está acostumado a estudar no banco da faculdade. Ele recebe um rito de acordo com as casas legislativas que ele é proposto. Tanto que a gente tem PLC, né, que a gente chama de PL, que são os projetos de lei da Câmara dos Deputados, e o PLS, que tem início no Senado. Tudo bem? Quando eu ganho regime de urgência, algumas questões regimentais e formais dentro das casas, elas são ultrapassadas. E eu levo essa votação direto para o plenário. Dispensa as comissões. Eu dispenso as comissões. Né? Então, eu não tenho pareceres, eu não tenho diálogo com a população. Eu não tenho audiências públicas para discutir um tema que é tão caro, né? Porque eu brinquei hoje no grupo que eu faço parte, que se chama UMAS, né? União das Mulheres Advogadas, e aí a gente estava brincando, falei assim, cara, tá custando caro ser mulher no Brasil, né? Cada hora a gente tá igual a guerra, né? Entre o mar e o rochedo. Quem se lasca é o marisco, no caso a gente. Não é? Tá difícil ser mulher no Brasil. E o plano de fundo é político. Tem uma eleição na Câmara se aproximando, né? Tem uma Arthur Lira quer eleição ficar na bem ali com Câmara a direita. se aproximando. Arthur Lira quer ficar bem com a direita. E nós temos um governo de situação de esquerda. E aí, se eu jogo uma pauta que a gente chama de pauta bomba no colo da presidência, significa que eu vou aprovar no plenário a lei, vou levar para sanção ou veto, eu tenho esse veto voltando para ser, porque presume-se que vai ter um veto a esse tipo de legislação. Volta esse veto para a Câmara derruba o veto e ganha plano de fundo e força, o que se chama hoje de direita no Brasil, né? Que a gente tem que entender melhor do que é direita e esquerda dentro de um contexto aí. Quando eu faço isso, eu deixo de observar os direitos básicos humanitários, as questões constitucionais, tanto que passando isso aí nós vamos precisar de uma modulação de efeitos nos tribunais, isso aí é público e notório para gente que é especialista em direito, né?
E levando isso para modulação, no próprio projeto de lei eu tenho vários riscos. No projeto de lei, ele deixa ao arbítrio do magistrado, primeiro, entender o que é viabilidade de um feto, de uma criança em geração, até 22 semanas. E eu passo a criminalizar um aborto necessário quando cometido acima de 22 semanas. Só que tem eu brinco com as meninas na sala de aula que eu falo assim, tem um rolê que ninguém está prestando atenção. Até mesmo o processo de autorização do aborto necessário em caso de estupro no Brasil, ele é moroso. Passa das 22 semanas. Passa das 22 semanas. A armadilha tá aí. Entende? Então, eu tô entre o espeto e a fogueira. E isso vai me gerar problemas secundários enormes de saúde pública e de segurança pública. A minha tese doutoral é ideologia pelo cárcere. Quem lucra com isso? Por quê? A gente volta. Punição é capital político. Então, o direito penal, que deveria ser aquele negócio que a gente estuda no banco da faculdade, que os meus meninos de teoria do crime têm comigo. Ah, todo mundo entende direito penal como? Como última ratio. Só que, criminologicamente, eu não sou uma dogmata, eu sou uma criminóloga, a gente está dando para ele uma vanguarda em um direito penal de controle da sociedade. Sabe? E essa galera do aborto que vem criminalizar, a gente estava brincando antes no bastidor, né, o verdadeiro conto de Aya, né? Mataram o presidente dos Estados Unidos e, de repente, vem uma teocracia catolicista e garante que o Congresso Nacional seja controlado por eles. E é verdade. E é o que a gente está acontecendo. Pô, tudo que era ficção, você está olhando pro Congresso e está falando assim, cara, o que está acontecendo? Você dorme bem, você acorda, tem uma bomba, o país está pegando fogo. É uma loucura isso. Thaís, eu vou voltar um pouco, até para que o pessoal que está nos acompanhando pegue a raiz do problema lá no seu nascedor. E aí, quando a gente olha para a legislação penal, como ela está hoje, né, a gente já tem a punição para o caso de aborto fora dos padrões excepcionais que a lei autoriza. E, salvo engano, a pena para um aborto não legal, né, não dentro dessas exceções, é de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. E aí as exceções já falou, né, caso de estupro, caso de risco para a saúde da mãe, caso de anencefalia. O que me deixa mais chocado nessa história toda é que se você faz um aborto ilegal, portanto, fora dessas exceções, desde que você faça antes de 22 semanas, até 3 anos. Passou uma semana, você está sujeito à pena de um homicídio. De um homicídio. Um homicídio simples. Então, assim, o que me incomoda, talvez, acima de tudo, eu nem acho que é um problema tão grande assim estabelecer, embora pessoalmente eu seja contra, estabelecer um limite temporal de até quando vamos tolerar o aborto. Acho que é uma discussão que pode haver. Não concordo, mas acho que é uma discussão possível. Estabelecer um limite, até tantas semanas, o aborto será aceito ou não, em quaisquer que seja a condição. O que me incomoda mais nesse projeto, e talvez aí seja o ponto crucial, é o tamanho dessa pena, que parece ser muito mais uma proposta de enviar um recado de que estamos nos posicionando, e a gente sabe o pano de fundo disso, o pano de fundo político que você já bem ilustrou, mas um recado de que estamos mandando um recado, especialmente recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, que virou o grande vilão dessa nação, né, pelo menos na cabeça de algumas pessoas, ele anulou um decreto do Conselho Federal de Medicina que impedia a interrupção de gravidez após 22 semanas. Esse decreto do Alexandre de Moraes, na semana passada, derrubou, né, essa orientação que o Conselho Federal de Medicina estava impondo aos médicos que não fizessem mais esses abortos. Qual foi a resposta do Congresso? Alexandre de Moraes, você está falando que não pode? Então nós vamos legislar não pode proibir, sobre. então nós vamos proibir. E aí vão proibir de uma forma bizarramente severa, porque 22 semanas de gravidez passa a ser o limite para se transformar um aborto em um homicídio. Vamos além? Vamos além? Vamos. O aborto cometido em casas de aborto ilegalmente de 1 a 3 anos. Estupro
de 6 a 10. Estupro de vulnerável, começamos em 8. Pena pelo PL 1904 de 2024. A gente tem que frisar que a gente está em 2024 e esses caras estão colocando isso até 20 anos. Qual a leitura que a gente pode fazer de uma maneira oblíqua disso? Cara, compensa estuprar. Compensa ser pedófilo. Porque como é o número de... nós temos, vamos supor assim, pelos Fóruns de Segurança Nacional, de Segurança Pública, 61% dos casos de estupro são cometidos contra menores de 13 anos. E esses casos, eles acontecem em casa ou com pessoas de relacionamento próximo. E se eu falo até 12 anos, até pelo ECA, eu estou falando de uma criança. Eu vou obrigar uma criança a gerar outra criança quando ela nem mesmo entendeu que ela foi vítima de um crime. Absurdo. Como é que eu vou explicar para uma menina que recém entrou na puberdade, que ela já é uma mocinha, ela já menstruou com 11 anos e que foi sofrer um abuso dentro de casa e que ela está gestando uma outra criança, quando ela não tem coragem de dizer que ela foi violentada? Quando ela não entendeu o contexto dessa violência? Quando ela não sabe o que é gerar outra vida? Uma coisa sou eu sou uma mulher de 39 anos. 12 mil crianças de 10 a 14 anos foram mães no Brasil em 2023. Isso aqui é o mais maluco. Nós somos um país que registra 6 estupros hora. Fora a cifra negra, né? O que não Fora é, a cifra negra. o que não é registrado. O que não tem registro. O que ficou nisso. O que está no rincão desse país e que, apesar de ser estupro, é entendido como natural. E aí, Eu vou ser o primeiro dela, né? Sim, aquele direito de... Sim, e existem essas Beijo, pastor relações, Lucinho. essas relações doentias. Porque isso é doença, gente. É, tá louco. E sabe o que é engraçado? Assim, engraçado não, longe de ser engraçado, mas esse marco das 22 semanas é até possível, e eu estava conversando com outras mulheres sobre isso, é possível que com 22 semanas uma mulher esteja grávida e ainda não saiba. É, pode Uhum. acontecer. Pode. Então a mulher pode ter sido estuprada, ou uma gravidez qualquer que tenha um risco para uma criança, nem céfala também, que seja. Mas antes das 22 semanas ela sequer sabia que estava grávida. Ela descobre já sendo impedida de fazer o aborto, ainda que ela se enquadrasse naquelas condições. Olha só, aborto é problema de saúde pública, certo? E não necessariamente de direito penal. O direito penal, ele entra quando esse aborto vem do estupro. Aí eu falo, eu tenho uma criança que a mãe já não quer gerar. A mãe já é vítima. Eu estou revitimizando essa pessoa quando vem de um estupro. Ela vai sofrer tudo em dobro. E quando culminar no nascedouro dessa criança, a primeira coisa que ela vai fazer chama-se rejeição. Poucas vezes você vai ver a questão de uma mãe chegar e acolher uma criança. Não, eu fui estuprada, mas você nasceu. Ela vai lembrar do rosto da pessoa que estuprou ela. E a tendência humana é projetar. Isso, na psicanálise explica. Então, a tendência do ser humano é projetar. Só que eu vou punir essa mulher que foi vítima mais uma vez. Por quê? Pro estuprador dela, no caso do estupro, compensou. Sim. E olha que coisa bizarra, como a pena dele é menor, A pena dele é menor. possível que ela esteja presa ainda, ele sai e peça a guarda dessa criança. Olha, já pensou nessa A loucura? criança não foi abortada, caralho? Não, no impedido de o aborto acontecer... se a Ela gente- não vai ser presa. Não, mas se o aborto for tentado, E não consumado. Cabe tentativa? Eu não sei. Cabe. cabe. Olha só que loucura, imagina, a mulher tenta um aborto, ela é punida pela tentativa, a pena dela é maior do que o cara que a estuprou. O cara que estuprou é solto e ele pode E ela pedir ainda tá a guarda enjaulada. dessa criança. Olha que loucura. Ela ainda tá enjaulada. Que loucura. Gente, o mundo tá de cabeça para baixo. E aí, assim,
essa mulher tende a abandonar essa criança e essa criança vai parar nos orfanatos. Um problema de saúde pública e um problema de Estado, né? Porque a gestão disso não se tem nas unidades públicas no montante que a gente precisa. É só procurar o CIA aqui em Belo Horizonte, Afonso Pena 2.300, para você entender todo o contexto e aparato que gera em relação a isso. Ou Sersans, etc. Se você tem essa criança, se a mulher realmente não quer e ela vai agir fora da lei, você vai aumentar o quê? O número de abortos clandestinos. Sim. Que já são altíssimos. Que já são altíssimos. E coloca Porque em risco a saúde da própria mulher. Uma coisa são os abortos tentados caseiramente, que as mulheres de classe pobre, e que são em maior número, não têm condição de pagar casa de aborto não, meu irmãozinho. Elas vão tentar comprar o remédio na Praça 7 e abortar e etc. E vai virar aquele perrengue, aquela confusão. Se não conseguir, vai parar no João vai fazer o quê? Notificação. Aí você vem como? Olha como é que o problema vai se ramificando. Porque aí você vai chegar no João, vai ser notificada, aquela mulher, além de ficar como vítima, ela virou autora de um crime, ela vai ser penalizada, ela vai ser encarcerada. E o detalhe, ela vai ter esse bebê, se ela for em tempo hábil condenada, dentro do cárcere. Ainda que seja no regime semiaberto, né? Porque ele, pelo tempo máximo de prisão, no caso do aborto ilegal, de ser de 3 anos, ela está no sistema. Ela tem um Infopem. Desculpa, resquício da gripe. Mas o que eu acho muito chocante é porque, assim, toda a ideia, né, por exemplo, da penalização do estupro, né, o bem jurídico protegido é a liberdade sexual da mulher, né, e a própria dignidade daquele corpo. E quando você tem uma proibição, uma penalização, né, da mulher, de novo, vítima, colocando, olha, você não pode realizar a interrupção da gravidez, mesmo vítima de uma violência sexual, você reforça uma ideia tão forte de objetificação do corpo da mulher e que a função da mulher na sociedade é procriar. Eu, recentemente, estava fazendo meu curso de noivos. De 12 encontros? Muitos encontros. E me assustou um pouco a mentalidade que eu encontrei de algumas coisas, que cada dia era um tema lá. Umas coisas boas, outras coisas nem tanto, mas uma coisa que não falhava todos os dias era a ideia de você tem que ser aberto à vida. Você não pode fazer nenhum tipo de método contraceptivo. E a ideia do casamento é a ideia da procriação. Mas a verdade, o que está por trás disso é a função da mulher é ter filhos. Então, o corpo feminino, a vida feminina, a liberdade feminina, ela é muito menos importante do que um feto, do que uma gravidez indesejada ou não, vítima de violência ou não. Porque a função dela na sociedade é ser submissa a esse sistema em que a função principal dela é procriar. É parir os filhos de alguém. E independentemente se isso vai causar um risco para a saúde dela, independentemente se isso é um trauma, independentemente se é fruto de uma violência, independentemente se não tem vida extrauterina, independentemente se aquilo foi algo totalmente indesejado, não planejado, se foi vítima de algum tipo de estelionato, porque existe o estelionato sexual. A pessoa às vezes está no ato sexual, o homem tira o preservativo, ou então, né, descumpre algum combinado ali, e a mulher fica sujeita a uma gravidez também que foi vítima desse estelionato sexual. Então, assim, é muito chocante esse retrocesso, mas a verdade é a imersão dessa mentalidade que a função essencial da mulher mesmo é ter filho. As outras coisas são totalmente paralelas e bônus. Se você conseguir conciliar bem, senão, problema seu. Nós não vamos abrir mão de nada na sociedade para preservar qualquer tipo de dignidade ou liberdade do corpo feminino. E é uma reafirmação muito grande de, como você colocou, né, Thaís, de um poderio sobre o corpo feminino. E a punição muito alta, né? Assim, é chocante quando a penalização passa a ser de homicídio a partir das 22 semanas e a pena
de um ato, às vezes, de desespero, de um ato, né, que é o aborto, muitas vezes ele se torna pior do que... Porque a pena é proporcional à gravidade, né? Sim. Então, quando você tem uma legislação falando que um aborto depois das 22 semanas é mais penalizável do que o estupro, você está falando que o estupro é menos grave. E a gente já vinha falando que o estupro compensava desde o caso, agora mais recente, né? Do Daniel Alves, que... Nós falamos disso aqui, né? Nós falamos, assim, pelo patrimônio dele e dos que o cercam. 1 milhão de euros custa Entendeu? Então, estupro assim... na Espanha. E aí agora... Tem preço. Tem preço. Descobrimos o preço. E isso parece que realmente, você estava falando das fogueiras, são as novas formas de fogueira, né? Então, me parece que a gente teve um retrocesso muito grande e existe e é um retrocesso ideológico mesmo, como você colocou, um capital político, e uma grande armadilha política também. Porque existe uma governabilidade hoje em dia muito sensível, né? Já há algum tempo, né, já há alguns mandatos, o presidencialismo de coalizão ele veio se enfraquecendo, agora a gente tem talvez um parlamentarismo de coalizão, né? Emenda impositiva e fundão eleitoral acabou com o presidencialismo de coalizão. Sim. E aí você tem um executivo que também passa refém. E como essa pauta é uma pauta muito sensível para o governo de situação, também, mas é um governo que também está buscando governabilidade e que tenta se esquivar de um enfrentamento dessas questões para tentar buscar acordos econômicos, etc., na hora que também a gente passou por isso quando, mais recentemente, com a questão da demarcação das terras indígenas, com questões ambientais mais recentes. Quando isso cai na mesa e você teve um apoio grande de um centro e uma direita mais reacionária, que te pressiona também politicamente pela sua governabilidade, e aí você está esperando o veto. E aí se não vetar, ele causa um caos com a própria base eleitoral e se desmoraliza. Se ele veta, sensibiliza a própria estabilidade governamental. Mas também... E o espantalho, né? E O alimenta o sócio espantalho. Cavalcante falou literalmente ao blog da Sadi que ele propôs o projeto para colocar o governo nas cordas. Porque ele quer ver se o governo Lula vai vetar, já que ele havia enviado durante a campanha a carta aos evangélicos, manifestando-se contrário ao aborto. Então ele quer ver até onde vai esse comprometimento do governo com o aborto e com os evangélicos. Sim. Ou seja, o governo ele vai ter que escolher que lado ele vai se desgastar, porque vai se desgastar. Não tem alternativa. E a exemplo também daquele projeto de lei sobre a proibição do casamento homoafetivo, que a gente também discutiu, eventualmente, se isso cai no judiciário, no STF, uma análise de inconstitucionalidade, a chance da inconstitucionalidade é muito alta, do reconhecimento da inconstitucionalidade é muito alta. Até pelo histórico, né, nesse caso especificamente da questão dos abortos necessários, abortos legais, até pela sinalização dos últimos julgamentos, né, das últimas ministras, que vinham julgando a questão do aborto, da ampliação das hipóteses. E aí você pode escolher a inconstitucionalidade, tem várias. E aí a ideia de criar mais uma crise institucional. Então. Sim. Então, existe, para além de uma mentalidade que é óbvia, né, que é evidente que as pessoas se arvoram nisso, que é do controle do corpo feminino, da subjugação da própria figura da mulher, existe uma manipulação política muito grande, de uma instabilidade institucional muito grande. E isso é tão sórdido, porque você fala de uma coisa absolutamente relevante, absolutamente sensível, que causa uma série de consequências, mas você sabe que existe uma intenção por trás, que é uma intenção de manipulação política e de desestabilização político-partidária, político-institucional, brincando com a vidas da pessoa, né, e bens jurídicos que, né, dentro tanto da criminologia quanto da dogmática penal, as pessoas se debruçam para compreender os limites da proteção daquele bem jurídico, justamente o direito penal é a última ratio. É muito desgastante mesmo, assim, o rolê. Porque você vê claramente, e não tem disfarce, a gente estava conversando sobre isso ontem, é simplesmente uma tentativa muito bem sucedida de um método de manipulação e de agrupamento de gado. Sim. Sabe? E isso você vai alimentando cada vez mais. E onde isso vai dar é muito ruim. E é um caminho traçado, assim, que é muito claro o que está sendo feito, sabe? Planejado, arquitetado, exatamente. E aí, caras, não tem o que fazer. O meu desespero no mundo atual é, poxa, o que você vai fazer?
Não tem como. Não tem como. É impossível. Nós perdemos. Junção, redes sociais, igreja, comunicação de massa, nós perdemos esse rolê. Porque agora não tem como. Não tem como mais. Acabou. Porque é trabalhar, isso que a gente já faz isso há muito tempo também, com medo e o ódio das pessoas. E a mulher que faz fertilização in vitro? É rica. Aí não tem problema. Aí ela tem os fetos. Aí vamos supor, ela nida 3, mas ela só quer ter um filho. Em 2007 a Igreja Católica era contra isso. Hoje eles ignoram. Entende? Olha só, a bancada BBB, Porque é problema né? de gente rica. Problema de gente rica não é problema. Não, o problema de gente rica não é problema, porque ela vai pra clínica, né? Ué. Ela não vai pra Praça 7 comprar um abortivo. Ela não vai chuchar nada pra poder tentar tirar a criança na mão. E se tirar a clínica, vai pra Miami. E é onde vai ser o aborto, vai ser legalizado, entende? E o detalhe é o seguinte, a bancada BBB é a bancada da vez. A gente nunca teve um Congresso Nacional tão reacionário quanto a gente tem hoje, né? E o brasileiro, infelizmente, o brasileiro ele vota dissociando legislativo e executivo, só que a massa de grande manobra não está na presidência, está no Congresso Nacional. Sim. Então, enquanto a gente não mudar essa visão, e enquanto o jeton, né, e o lobby dessas bancadas não for minimizado em prol de satisfação de acordos partidários e paralelos à própria população, algum nicho da sociedade vai sofrer. E, no caso, é a maior parte da sociedade, porque a maior parte da população brasileira é de mulheres. É engraçado o retrocesso, porque esse ano a gente gravou um episódio sobre aborto. Vocês lembram? Uhum. A gente estava discutindo o processo que tramitava no STF. Então a gente estava assim, às vias de dar um avanço, né? Era uma discussão boa, lembra? Olhando para o futuro. Estava feliz, né? Opa, vai chegar lá. As coisas são... E aí, reação ao dos pontos pêndulo, que a gente né? abordou naquele momento, naquela oportunidade, foi o fato de que a liberação, a legalização do aborto, né? E aí falando de uma forma mais ampla, né? Não é um incentivo para que se aborte, porque ninguém vai abortar porque é legal. Opa, legalizou, agora eu tô terminado de fazer, eu vou ali fazer um aborto. Não é assim que as coisas funcionam. É só uma mente muito pequena, ou talvez uma mente muito masculina, para achar que uma que mulher... é quase a mesma coisa? Que uma mulher grávida que cogita um aborto tem paz. Sim. É isso que eu falo. Mesmo um aborto legal, vou dentro comprar um de sorvete. deve ser uma decisão tão traumática para a mulher. E é uma quando ela é experiência tomada, não traumática. importa o que a lei diga, ela vai fazer. E é uma experiência traumática. Ela vai fazer. E aí ela vai fazer, se a lei não acobertar, nos açougues, nas clínicas clandestinas, ou em casa, com métodos rudimentares. E olha, então a gente está colocando essa mulher, expondo essa mulher um problema a mais. E olha a loucura. No projeto de lei, ele fala que existem cláusulas que vão ficar ao ouvido do magistrado para redução de pena ou isenção da pena. Me diz quem, subjetivamente, vai conseguir firmar o que sejam essas causas de redução ou isenção de pena. Então, A maior parte do judiciário é masculino. É masculino. E outra coisa, eu vou ter decisões completamente antagônicas sobre casos muito símiles no Brasil afora. Então, no Rio Grande do Sul, eu posso ter uma falando assim, cara, a mulher foi estuprada, ela é vítima, ela passou dias internada, ou sabe-se quanto tempo essa menina foi estuprada. Porque o estupro continuado, ele é algo que é real, principalmente quando ele é acontecido em casa. Né? Ele é um crime velado. E que o mais louco é que as mulheres têm vergonha de dizer que foram estupradas. Sim. Cara, como se o crime fosse cometido por elas. Vocês viram o caso do pai ontem na CPI? Eu ia falar isso agora. E você viu a mãe? Velho, a mãe acha que o cara é um ótimo pai. Meu Deus. A menina tá internada. Você viu isso, não? Vi. Traqueostomizada. E sofrendo abuso do pai. Sim. E a mãe, não, mas ele é um ótimo pai. Super presente. É um pai Bem participativo. Eu tava vendo entrevista Ultra participativo, inclusive, né? Eu vi na entrevista desse caso agora, vim pra cá no carro, de um enfermeiro desse hospital onde essa menina tá internada, falando que os batimentos cardíacos dela, que do normal, por volta de 80, aceleravam para 170 quando o pai tocava nela. E ela
ele falando com ela, ele falou, se você se sente incomodado com isso, quando seu pai te toca, pisca o olho forte. E ela falou, ela piscava o olho forte. Ela consegue ouvir, ela não está conseguindo... Se ele fez isso outras vezes, pisca 2 vezes. E ele conseguiu manter esse contato com ela, ela mostrou que ela falou que tem medo dele. Perguntou, você tem medo do seu pai? Ela, tenho medo. Eu vi isso. E a mãe defendeu esse cara. Então é nesse contexto que acontece a violência Culturalmente sexual. é muito A fodido mãe também, é coautora cara. de crimes de estupro por omissão. Sim. E assim, culturalmente, existe uma banalização muito grande principalmente do estupro, né, de vulnerável. E não somente da conjunção carnal, como das outras formas de estupro, né, de outros atos libidinosos, existe uma minorização, assim, uma diminuição da gravidade daquilo. E o trauma que isso causa, os impactos, né, já tem toda uma carga. E aí, se isso desenvolver em algum tipo de gravidez indesejada, ainda assim mais uma punição. Tem aquele caso daquela menina, né, de 12 anos, que aí Damares. Damares, e fizeram uma corrente de oração em volta. Fecharam no hospital pra não deixar entrar a galera. A menina precisou fugir de 2 lugares diferentes. Anunciaram que ela tinha ido pra Santa Catarina. Foi que a juíza brigou com ela online na audiência, falando que ela não podia estuprar. Ela não podia abortar. Gente, é uma criança. E a mãe estava pleiteando um direito da menina. E é isso que está sendo tomado. Você né? dá Isso tá conta sendo de levar tirado. essa gravidez? Olha que filha da puta, velho. Cara, não, você dá conta de levar essa gravidez? Minha senhora, eu fui Você imaginar estuprada. assim, a filha dessa juíza, se o pensamento seria igual? Óbvio que não, é Já filho de está, pobre. é Filho de pobre, isso. tanto faz. Criminologicamente, a gente fala muito que o fundo da panela de pressão não muda no direito penal. Por quê? Quem se ferra, literalmente, pode botar o pi, com o direito penal, é o preto, o pobre, o hipossuficiente periférico. Tá. Então não adianta que eu trace níveis de punição para os crimes de colarinho branco, porque não vai chegar no mesmo limite. O Fórum de Segurança Pública no Brasil já nos dá números muito claros de que os crimes que mais punem hoje são homicídio, tráfico de drogas, capitaniano, isso aí é o número do cárcere no Brasil, roubo, furto, estatuto do desarmamento, sozinho ou associado, principalmente ao tráfico de entorpecentes, e o homicídio. Quando a gente fala de giro punitivo, a gente vê os dados da década de 90, quando a gente prendia basicamente por homicídio, furto e roubo. Né? Então a gente tinha uma população carcerária aí entre 170, 190, 200 mil presos. Hoje nós estamos batendo 900 para 1 milhão. Maria Lúcia Caram tem um livro espetacular que chama Esquerda Punitiva e depois ela reeditou o livro falando de Esquerda Punitiva 25 anos depois. Por que eu falo sempre, ou seja nas minhas aulas, ou seja às vezes em entrevistas ou coisa assim, que punição é capital político. Maria Lúcia, quando a gente fala de punição, ela fala, e pelos números que a gente tem traçado hoje pela criminologia, que é a única ciência do direito penal que ela é empírica, né? É que possibilita a produção de números para o direito penal, o tráfico de drogas, o Estatuto do Desarmamento, que são os dois que encabeçam esse giro de punição, que já traz para a gente mais de 500 mil de presos aí a reboque, eles vêm de leis sancionadas e promulgadas em governos de esquerda. Então, quando a gente fala de votação, quer seja para o legislativo, quer seja para o executivo, naqueles projetos de governo que são depositados até o 15 de agosto dos anos eleitorais, a gente precisa estar atento, mesmo. Por quê? Se você tarjar, nome do candidato ou partido político, quando a matéria é segurança pública, muda muito pouco. Porque o populismo penal é muito forte. É muito forte, entende? E ele atinge todas as camadas da população. Infelizmente. O Contarato votou a favor da PEC das drogas. Entendeu? E aí eu vou falar assim, aí na PEC das drogas, o 28 é autolesão ou é crime? Eu fumo porque eu quero. E gosto. E gosto. Por que eu não posso? Entende?
Então, quando a gente fala, a gente está passando por uma série de pautas bomba que a tendência é minar a governabilidade mesmo, no estabelecimento de um legislativo de direita reaça, cara. E vai recrudescer a sociedade também. Vai, não é só a questão da vai, porque as pessoas, quando eu vi a aprovação ontem, eu coloquei um negócio, eu nem sou de colocar no Instagram, mas isso me gerou tamanha indignação, o PL 1904, porque eu tenho 1.400 e poucos projetos de lei catalogados e estudados por causa do meu doutorado. E se você for pensar, Rafa, Silvio e Camila, a gente tem 1.688 tipos penais. Sendo criados? Não, vigentes. Caralho. Você E aí, cometendo crime, você não tá nem sabendo. você não tá Eu nem sabendo do sabia que existia rolê. 1.600 condutas Eu possíveis. sou inimputável. Você não pode alegar desconhecimento da lei. da lei, não. Mas eu tô alegando inimputabilidade. Ninguém pode se valer da própria torpeza, né, cara? E aí, o que acontece? São 1.688. Então, se em algum momento da vida você cometeu algum crime, você não Talvez sabe. hoje. Ah, o Canedo Talvez falou isso. hoje. Eu falo com meus Sabe? alunos desde sempre também. O Canedo falou isso na minha primeira aula de direito Canedo é penal. maravilhoso, Na faculdade. cara. Vou falar uma coisa aqui. Todo mundo aqui nessa sala é criminoso. E nós temos que partir dessa conversa aqui. E eu falo isso com meus alunos, né? Primeiro isso, e segundo que qualquer ser humano é capaz de qualquer coisa. Principalmente de matar. Sim, e demos exemplos claros disso, sim. Então, para baixar um pouco a bola na hora de pensar esse Essa punitivismo, sanha de né? vingança, Exato. punitivismo. Não, e assim, esse populismo penal, ele bate em gente que já está sofrida. Você não pode dizer que uma pessoa que foi vítima de estupro está lidando com aquilo bem. Para ela para ela tá lidando ok. Ah, fui vítima de estupro, ok, vou ali comprar um sorvete, tá tudo bem. Né? Meu estuprador passou, meu algoz passou ali na rua e tá tudo jóia, eu acho ele uma ótima pessoa. Não acho esse cara uma ótima pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito, entende? Aí você vem com um projeto de lei e fala assim, agora você vai ter uma pena maior que a do seu algoz. Você é pior do que eu. Cara, você O tá recado é sendo... esse, você é pior. A vítima tá sendo revitimizada, ela tá sofrendo aquilo tudo e exatamente a leitura é essa, você é pior que ele. Porque, tecnicamente, pelo projeto de lei, você está cometendo um infanticídio, um homicídio. Bizarro. É bizarro, gente. O único momento que o homem sente medo de ser estuprado é se ele for preso, né? Isso tem 1000 pesquisas, testes, sociológicos, você pergunta ele, não, qual é o seu maior medo? Não, ser preso. Da mulher é o tempo todo, Tem um meme, uma pergunta, enfim. Do urso, né? Você prefere... você tá na floresta, né, num bosque, qualquer coisa assim. Claro que isso não é hemisfério norte, né? Mas à noite, no escuro, você prefere encontrar com um urso ou com um homem? A mulher responde, um urso. Mas um urso, mas muito mais um urso. E o mais doido, 60% da população brasileira é contra esse projeto de lei. Então, por que da urgência? Porque você não vai dar voz à população. Eu acho o processo legislativo hoje em dia muito pouco democrático. Além de democrático, muito pouco controlado. Quando a gente pensa na ideia de república e equilíbrio de poderes com a possibilidade de controle desses poderes e freios e contrapesos, me incomoda muito o processo legislativo. Já vem me incomodando há alguns anos atrás. A minha primeira ideia de mestrado, de dissertação de mestrado, era sobre o processo legislativo. Formas de controle popular do processo legislativo. Conversamos sobre isso. Primeira vez que eu conversei com a Camila foi sobre isso. E me preocupa muito porque a gente teve um fortalecimento, não é nem fortalecimento, porque se a gente pensasse, fortalecimento é algo até positivo, né? A gente tem um inchaço muito grande agora, um Congresso se tornando bem reacionário, bem autoritário, e a gente tem um problema muito grande de um voto muito dissociado, parlamentar, enfim, um sistema proporcional que tem suas questões. Mas é muito preocupante que não tenha nada que possa barrar o trâmite disso, de verdade. Você tem até uma jurisprudência muito tímida em relação ao controle, né, o próprio controle do rito do processo legislativo, colocando tudo como se fosse procedimento, o que é processo constitucional é uma coisa muito pequena. A gente não pode interferir na matéria. O único legitimado para poder questionar
dentro de por exemplo, mandado de segurança parlamentar, não é controlar o próprio processo legislativo é só o parlamentar, você não tem ninguém da sociedade civil ou mesmo de outros poderes que E só se for visto de forma, né? E só se for visto de forma. Quer dizer, você tem ali, mesmo assim, se você tentar alegar a questão de uma violação à cláusula pétrea, etc., você tem uma resistência muito grande. Então, eu acho muito perigoso a forma como o processo legislativo hoje em dia está tão passando a boiada e não tem nada que possa freá-lo. Manuel Atienza e Dias Ripollet são dois estudiosos do processo legislativo na Espanha, né? Atienza fala da teoria da argumentação legislativa e o Dias Ripollet ele fala da racionalidade do processo legislativo. E quando ele fala da racionalidade do processo legislativo, puxando sardinha para o meu direito penal, a gente fala em 5 esferas, né, de racionalidade: moral, ética, jurídica, né, hermenêutica e tudo. Porque para você ter uma racionalidade num projeto de lei que vai abarcar toda uma nação, o mínimo que você teria que ter é racionalidade. Certo? E o que acontece no Brasil? Se a gente for pensar nos projetos de lei que estão tramitando hoje, e alguns levam anos a fio, né, outros de um dia para o outro ganham regime de urgência, a gente só obedece mal e porcamente à racionalidade jurídica, que quer dizer o quê? A adequação dos PLs aos regimentos internos das casas. Periodicidade. E não tem como você questionar o desacordo ao regimento, porque fica matéria interna corporis. Exatamente. Isso me dá uma frustração absurda. Então, para que serve aquilo? Exatamente. Tem convenção de condomínio, você consegue questionar mais do que o descumprimento de regimento interno. Vamos lá? Pega uma CFTO para ver. Quando que a CFTO efetivamente dimensionou o custo para o Estado, tributário, financeiro e economicamente, de um projeto de lei em matéria penal? Não se tem no Brasil uma lei de responsabilidade em matéria penal, não, gente. E o avultamento dessa matéria penal, ela custa, e muito. Punir custa caro. Sim. E isso vai reverberar onde? Na questão tributária. Porque de onde vai tirar o dinheiro para manter essa galera toda? É do contribuinte, é do pagador de imposto. Certo? E o mais legal... São muitas camadas. São muitas. E depois de 2014 para cá, com o lavajatismo, o aumento da número de proposituras de matéria penal foi de 330%. Caramba. Loucura. É um negócio... Como diz outro, o bagulho tá doido e ainda vai piorar. Porque o futuro ele não é sombrio, ele é tenebroso. Pois é, nesse clima gostoso, né? Delícia! Nesse climinha Otimismo, gostoso. Otimismo. Leve. Aliás, tem um como- tempo que esse programa tem acabado assim com esse clima, né? A gente Vamos dar vai. nossa temática. Exato. A gente Falar do ficaria galo. aqui. Vamos lá do galo. Ficaria aqui até o fim da noite, certamente, lamentando os rumos que o país está tomando nessa teocracia brasileira, mas todos nós, temos os nossos afazeres de quinta-feira, nós precisamos encerrar. Mas antes, né, vamos passar para o nosso bloco de cultura, falar daquilo que a gente está assistindo, aquilo que o Silvio vai inventar e que ele vai ler no chat GPT ali agora, para a gente deixar os nossos espectadores bem informados daquilo que traz leveza para a vida, que a cultura é algo que, de um jeito ou de outro, traz leveza, traz reflexão, traz momentos de paz. Começa para nós aí, meu chefe. Vamos lá. Diferentemente de você, né, Rafa? Vamos indicar coisas que eu tenho visto, ou que eu já vi, ou que eu já li. E para essa semana eu queria duas coisas. Uma série que eu acabei de concluir, que eu estou assistindo na Netflix, é só porque eu gostei. Não tem nada a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Mas ela é baseada, tem uma inspiração, pelo menos, numa história clássica que eu gosto muito. Eu até estava comentando com os meninos aqui antes da gente começar a gravação, que é a série Yellow Jacket. Segunda temporada foi liberada essa semana na Netflix e eu já terminei. A história basicamente é um time de futebol
de mulheres dos Estados Unidos que cai, um avião cai com essas meninas e elas têm que sobreviver no meio de uma floresta, e aí problemas psicológicos bizarros vão tomando conta, e toda consequência da necessidade de sobreviver em condições extremas. Elas ficaram 19 meses nessa floresta. Essa história é baseada naquela clássica história dos meninos que caem num avião, numa ilha, no Senhor das Moscas, que eu já indiquei aqui nesse programa, e que eu sempre passo meus alunos de Teoria Geral do Estado, que é um filme bem legal para retratar a construção de sociedade. E outra coisa que eu queria indicar, e aí sim tem um pouco mais a ver com o nosso episódio, é o filme Habeas Corpus, o documentário Habeas Corpus, que está no YouTube, gratuito. É um documentário da Débora Diniz, que tem uma história sinistra como documentário, né, uma história real, que acontece, salvo engano, em Goiás, de uma menina que foi estuprada, que teve uma gravidez, portanto, obviamente indesejada, e que, ao tentar fazer o aborto, é impedida porque um padre entra com um habeas corpus em favor do feto. E ele consegue uma decisão impedindo esse aborto. É um caso assustadoramente bizarro. Quem me indicou esse filme uma vez, esse documentário, foi a professora Renata Furbino, que está convalescida, né? Nossa colega Renata. Tá. Então, abraço, Renatinha. E aí, primeira vez que eu vi, eu falei, na hora que ela me contou a história, eu acreditei. Isso não existe. Um habeas corpus em favor do feto, impedindo um aborto legal. Era um aborto legal. Aborto ainda sob a legislação atual. E, de fato, aconteceu. Uma história muito sinistra. É um filmezinho bem pequenininho, 20 minutos, ou 30 minutos, talvez. Vale a pena para a gente dar uma ampliada no tamanho desse problema. Gente, eu estou muito sem dicas culturais. Eu tenho assistido algo já datado, ainda não terminei de assistir. Datado, fora isso, trabalho, casamento. Mas assim, eu assisti algumas comédias românticas fofas recentemente, se você quiser se alienar um pouco desses temas. Eu assisti a nova comédia romântica da Anne Hathaway, Uma Ideia de Você, muito fofo. Também dá pra ver como que... Isso da Sandy? Assisti Evidências do Amor, muito fofo também. Da Anne Hathaway, Ideia de Você, que tá no Prime. Dá pra você ver também como que a felicidade feminina é julgada. O corpo feminino é julgado e é impedido, né? Assim, é coisa mais das vezes. Então, assisti essas comédias românticas recentemente. Assisti uma outra também que foi um sucesso ano passado no Netflix. Mas eu esqueci o nome. É com aquela menina que faz Euforia. Esse grande sucesso foi assim, o renascimento das comédias românticas. Enfim. Se você jogar... chamado Notting Hill. Quem vai ficar com Mary? Mas acho que vale a pena resgatar um pouco das comédias românticas, se você quiser se alienar. Se você não quiser se alienar, não se aliena mesmo, não. Vá para as ruas, fique com instinto selvagem igual o Rafa. Talvez seja preciso, talvez a gente chegue numa situação meio de abismo mesmo, né? Não deu um passo à frente. Diga aí, Thais. Nossa, cara, olha... Estava pensando aqui nesse contexto aí de plano de fundo, de armações políticas, etc e tal, né? Eu vou me lembrar, vou no trivial, que para quem curte essa questão, né, desses engendramentos políticos, House of Cards. É um clássico. Além de uma sonoplastia maravilhosa, com muito Radiohead, é muito bom. Se for também, agora sim, ao Conto de Aia, né, que a gente começou, eu brinquei no início do nosso bate-papo aqui, que está em cartaz, né, vamos dizer assim, está disponível para a gente poder assistir. Como o presidente dos Estados Unidos é morto, né, e a teocracia fundamentalista católica assume o governo e está mais ou menos parecido com o que a gente acontece aqui. Você dormiu de um jeito, acordou de outro. Literalmente. E aí, e por fim, assim, de comédia romântica para sair disso tudo, cara. Nossa. Camila provocou. Pô, eu tô muito por fora. Eu tô shame on me, sabe? Eu tenho visto muita coisa assim, muito mais densa, sabe? Muito mais... Acho que, como eu estou escrevendo a tese, eu estou chafundada no negócio, sabe? Tá mais difícil. Maravilha. Eu vou indicar, então, a última temporada de The Boys. Saiu o primeiro episódio hoje. Acabou já.
temporada. O dia Saiu que sair só o um episódio vai episódio. ter acabado tudo, eu já devo ter assistido. Então quero indicar a última temporada de The Boys. Quando for lá, já terá, né? Será? Justamente. E sim, foi uma provocação a você. Última temporada de The Boys promete aí algumas situações próximas daquilo que a gente está vivendo também, né, no contexto de política brasileira, norte-americana. E de forma leve, eu vou indicar um reality show, chama de Naked Attraction. O Naked Attraction, Camilinha, se passa em Londres. E é um reality show que a história é a seguinte, fala, olha, as pessoas quando elas têm um date, o lance do date é as pessoas se verem sem roupa. Nós vamos antecipar esse rolê. E você vai ter um encontro às cegas com as pessoas sem roupa. E você vai escolher as pessoas no naked mesmo. Então ficam assim... tateando? Não, vendo. Se tá, se as 6 cegas- pessoas, não, mas as cegas assim, com 6 pessoas de trás de um biombo. Aí chega uma pessoinha que se inscreveu. Aí ele vai ter que escolher. Aí, primeira coisa, levanta. Levanta até aqui assim. E aí ele vai escolher daqui pra baixo. Aí ele tem que eliminar 2 pessoas. Aí depois levanta até aqui assim. Aí ele tem que Olha o que o eliminar Rafa anda mais 2 pessoas. Aí depois chega no rosto, tem que ouvir a voz. É maravilhoso. Assistam o Naked Attraction, é maravilhoso. E é leve. Super. Então, Uma censura de 18 anos, né? 18 anos. 18 anos. Qual que é a censura do nosso programa? Deve ser 18 também, né? Deveria, né? né? Porque Sabe que isso é uma coisa que me incomoda? Como que... nudez era 18 anos, furar o olho das crianças assistindo negócio é 14. Não era isso que eu ia falar. Isso me incomoda demais. Nós somos Ah, uma é verdade. sociedade Banheiro muito do Gugu, moralista. né? Quando a gente... Foi tira a Luiz Ambiel pra fora com sua mãe do seu lado no sofá no domingo. Isso Banheira que com me incomoda. sabonete, galera. É engraçado Era isso. como que pra fins de entretenimento mediano, Corpo invente. homossexualidade, nudez, sexo é plenamente palatável. Mas quando isso vai para um campo de requerer direitos e liberdade, isso é absolutamente abominável. Gente, a gente só vendia cerveja com mulher. Fazendo propaganda. E aí, Com pouca roupa. Com pouca roupa. Né? me incomoda. Então é isso, família. Nesse climinha gostoso e leve agora das comédias românticas dos reality shows ingleses, nós encerramos o nosso programa. Agradecer a Thaís pela presença. Obrigada, Foi Rafa. muito feliz. Espero que você volte outras vezes. É Foi sempre uma bom ter um honra. penalista por perto, né? Pra nos ajudar. Depois você descobriu a quantidade de tipos penais que Isso, aí eu preciso existem. até do seu telefone, inclusive, porque pode ser que Tem eu cartão na precise, bolsa. precise ligar para alguma penalista qualquer hora dessa. E eu não conheço nenhum, só conheço o Hudson, mas o Hudson é capaz de me deixar mais preso ainda. É isso, muito obrigado, Camilinha, Silvio. Obrigada, gente. Até a próxima, galera. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau.